1 Samuel 17. Enquanto vocês vão abrindo, vou testar aqui. Foi, beleza. Quem tiver com celular, já abre direto na NVI, que vai ser a versão que eu vou ler, tá? Fica mais fácil até, para quem tiver com celular. Se for possível. Amém? Todos abriram? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Tua revelação. Obrigado porque o Senhor escolheu fazer isso e trazer a nós a Tua vontade. Nos ajuda enquanto estivermos lendo cada palavra, cada frase, cada texto. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que você fique com a Bíblia aberta, literalmente, porque a gente vai lendo e vai parando, tá? Então, depois que a gente lê o versículo, não fecha, a gente vai continuar lendo até o final. Enquanto estivermos lendo, peça que o Espírito Santo esteja te revelando, porque nós vamos interpretar juntos, tá? Não fique esperando que daqui da frente venha todas as informações mastigadas, porque nós todos temos a capacidade e temos o Espírito para nos auxiliar. Amém? Vamos lá? 1 Samuel 17, iniciando do versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Então já imagina na sua cabeça como se fossem duas arquibancadas, uma oposta à outra, e um campo de futebol no meio. Tá bom? É basicamente isso que estava acontecendo ali. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento com um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Quero começar com o primeiro personagem. Vocês viram, já leram junto comigo algumas características dele. E eu gostaria de pegar essas características e ir colocando os personagens na história e interpretando por que Deus resolveu colocar esses personagens dessa maneira nesse texto. O primeiro personagem, ele é pouquíssimo conhecido, Golias, grande estatura, tinha uma armadura e tinha uma arma de ferro. Aqui eu vou passar por um minutinho de história só, rapidinho, por que é importante essa informação da arma de ferro. Os churrasqueiros de plantão sabem, quando você pega uma picanha, você precisa dar aquela fatiada. Se você tiver uma faca cega, é fácil ou é difícil de cortar? Difícil. Quando ela está bem afiadinha, não dá aquela sensação, nossa, que delícia, cara. Passou raspando tranquilamente, bem afiadinha. É basicamente isso que acontecia naquela época. Por que ele falou arma de ferro? Porque naquela época tinha duas tecnologias, armas de bronze e armas de ferro. Qual que é a diferença basicamente? Uma era mais forte e você conseguia afiar mais do que a outra. A de ferro, no caso, eram as que eles tinham, os filisteus. E os israelitas, nessa época, eles tinham constantes brigas com os filisteus. E os filisteus, a grande maioria das guerras. Então, eles meio que já dominavam sobre os israelitas. Em 1 Samuel, no capítulo... Deixa eu só pegar aqui. No capítulo 13, fala que os filisteus não deixavam os israelitas afiarem as suas espadas e nem afiarem nada que fosse de ferro. Eles não deixavam que os israelitas tivessem esse tipo de instrumento. Por quê? Porque, obviamente, fica muito mais fácil de você dominar sobre esse tipo de povo. Certo, gente? Deu para entender? Então eu coloquei aí arma de ferro por causa disso, tá? Vendo esse cara, que além de tudo isso, com certeza tinha um copo cheio de ovo cru, né, para ficar forte do jeito que ele era, um whey protein, uma creatina junto com ele. Ele era um cara que quando você olhava para ele, qual será que é o sentimento que você poderia ter? Na hora de olhar para um cara desse, alto, grande, forte, cheio de armadura e com uma arma que você poderia não ter. Qual o sentimento que você teria? Fala aí para a pessoa do seu lado. O que você teria? Medo. Certo? Medo. Vamos continuar um pouquinho mais. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel:
Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Qual que era a questão? Na hora que eles se enfileiraram, ficaram as duas arquibancadas, com certeza alguém já tinha visto Golias do outro lado, no meio da multidão. E alguém já falou para o lado assim, ó, vamos ter que ter uma estratégia para pegar esse cara. Vai 3 pela direita, 3 à esquerda, igual no filme, né? Sempre tem um cara que fala assim, ó, e o outro assim. Vai de um do lado, outro do outro, joga flecha, alguma coisa nesse sentido. Na hora que Golias parou e lançou o desafio, qual que era o costume? Vocês já devem ter visto algum filme, o filme Troia mostra um pouco isso, de que se uma pessoa chegasse à frente do exército e lançasse um desafio, um duelo, o outro exército tinha que escolher uma pessoa para lutar contra ela. E acontecia o quê? Exatamente o que Golias falou. Quem ganhasse, ganhava a guerra. Então ninguém mais precisava lutar. Vendo essa situação, o cara já era grande, já tinha uma armadura e já tinha uma arma que os outros não tinham. Agora ele lançou um desafio que só podia um lutar com ele. Se os caras estavam com medo, agora só tinha uma coisa que passava na cabeça deles. Era a morte certa. Qualquer pessoa que fosse lutar com Golias já sabia que iria morrer. Versículo 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles tiveram uma reação que todos nós teríamos. Ficaram com medo e fugiram. Só que, quando a Bíblia fala alguns nomes específicos, sempre fica de olho. Ele não falou que apenas o povo correu. Ele falou que Saul correu. O que Saul era? Rei, certo? Se você pegar lá atrás, em Juízes, quando o povo pede para Samuel para ter um rei, Deus não gosta desse pedido, porque eles queriam um rei não apenas para ter um rei, mas um rei para liderá-los em batalha. Esse era o sentido de ter um rei para os israelitas. Não alguém apenas que o representasse, mas que fosse um general, um líder de batalha. Versículo 12. Davi era filho de Jessé. Então a gente aqui tem um outro personagem que depois a gente vai falar sobre ele, tá? Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samal, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Então não foi apenas um dia. Durante 40 dias houve essa mesma atitude de Golias e o povo morrendo de medo. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer.
Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. O cara estava desesperado. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você veio só ver a batalha. Disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Seu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Mais uma característica de Golias: ele tinha grande estatura, ele tinha armadura, ele tinha arma de ferro e ele era um guerreiro experiente. O que já era difícil ficou muito pior. Você sabia que você estava indo com um cara que espumava na boca dele. Ele já sabia o que era matar pessoas. E lembra que eu falei que os israelitas não tinham acesso a armas de ferro ou nada de ferro, justamente para os filisteus conseguirem dominar eles? E em 1 Samuel, no capítulo 13, abre rapidinho. Capítulo 13, 19 a 22. Vamos ler a informação que a Bíblia nos traz. 13, 19 a 22. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Opa! Então tinha um cara que tinha. O grandiosíssimo Saul, quando ele foi ungido rei de Israel, a primeira característica que a Bíblia fala sobre ele, quando Samuel foi encontrar ele, fala que ele era um cara tão alto que os mais altos do povo batiam no ombro dele. Ou seja, ele tinha grande estatura. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ler mais um pouquinho. 17, 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Para Saul ter colocado Davi na batalha, é porque ele estava extremamente desesperado. Davi era a última opção que ele poderia ter colocado na batalha. Última. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada, a de Saul, sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Espera aí, ele também tinha uma armadura. Ele também tinha um capacete de bronze, inclusive igual Golias. E tinha um colete com escamas. Ele tinha uma arma de ferro. E ele era um guerreiro experiente. Ele já tinha, inclusive, derrotado os filisteus. Se você, como povo, tivesse numa batalha como essa, viesse um cara brutamontes desse na sua frente, e você olhasse para todo mundo da sua galera, quem você escolheria? Saul, porque ele era o rei. Ele era o escolhido pelo povo para ser o general deles.
Quando a gente vê rei no Antigo Testamento, ele também era uma espécie de general, porque os reis eles iam à frente do exército na batalha. Saul era o representante do povo. Ele era o representante daqueles que estavam ali. Ele simplesmente tirou o time de campo. Por que será que Saul teve essa atitude? Vamos continuar falando agora sobre Davi? Eu sei que vocês estão ansiosos para falar sobre Davi, vamos lá então. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Às vezes, ruivo, traduzido do hebraico, também é bonito, tá? O que ele quer dizer com essas características de Davi aqui? Por que ele colocou essas características? Sabe aquela pessoa com cara de bonzinho? Sabe aquele cara que nunca vai ser parado na blitz? Nunca. A polícia nunca vai falar, mano, esse cara com certeza não fez nada. É esse cara que era Davi. E disse, 43 disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Vamos lá então. Golias, grande estatura, armadura, arma de ferro, guerreiro experiente. E agora a gente tem mais uma informação: ele era representante dos deuses. Porque quando eles faziam esse tipo de batalha, essa é uma informação importante, eles não apenas estavam lutando um exército contra outro, eles estavam lutando entre deuses. Isso é muito comum, por exemplo, nas histórias que a gente tem da Grécia Antiga. Era sempre um deus contra outro deus, não era apenas duas pessoas. Por isso que quando eles duelavam, o outro povo que tinha perdido aceitava ser escravo do outro. Porque para eles, o Deus que ganhou é muito mais forte que o meu. Então eu vou simplesmente servir esse Deus mais forte. Então, Golias ali era representante, Dagon era o Deus principal dos filisteus, tá? Continuava representando morte. E vamos para Saul. Grande estatura, armadura, arma de ferro, guerreiro experiente. Só que ele era representante de Israel. Por quê? No capítulo 15, no capítulo 14, mostra que Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. Ele tinha sido ungido antes, mas o Espírito do Senhor já tinha saído sobre ele. E ele sabia disso. E ele tinha total noção de que o Senhor não estava mais com ele. Por isso, eu que não vou enfrentar Golias. Não sou louco, eu sei que Deus não está comigo. Continuava sendo rei. E aqui a gente tem um terceiro personagem que eu gostaria de mostrar com vocês. Davi não tinha grande estatura, era comum. Não tinha armadura, não tinha de ferro. E ele era um pastor experiente. Quais eram as chances de Davi? Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Ele é bonzinho, hein? Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Qual era a diferença? Davi não tinha absolutamente nada, só que ele tinha tudo. Ele era representante do Senhor dos Exércitos. No capítulo anterior, mostra que Samuel o tinha ungido. E quando ele ungiu Davi, fala que o Espírito do Senhor, a partir daquele dia, nunca mais saiu dele. Olhando tudo isso, o povo, obviamente, não sabia dessas coisas. Ele só estava vendo um cara bonzinho, totalmente sem armadura, com uma funda na mão. Era isso que eles estavam vendo. Correndo que nem um maluco na direção de Golias. Versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi,
este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. Ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Agora pensa como povo. Você já tem essa questão agora. Todo mundo já viu o que aconteceu. Golias significava a morte. Saul significava o rei, o representante do povo. Davi agora era representante como salvador do povo. Vocês estão começando a sentir um cheiro de Novo Testamento? Estão começando a sentir um cheirinho? Gostou desse cheiro, né? Vamos ver então. Vamos continuar um pouquinho, porque essas características de Davi não são as mais importantes. E quando a gente vê no Antigo Testamento uma pessoa sendo levantada por Deus como representante, já fica de olho. Quando não é um povo, é um só, alguma coisa está querendo dizer. No capítulo 16, do 1 a 13, a gente não vai ler inteiro, tá? Mas se quiser deixar aberto. Ele traz algumas características de Davi, só para vocês saberem que não é mentira que eu estou falando. 1 Samuel 16, 1 a 13 está falando lá, tá? Algumas características muito interessantes sobre ele. Ele nasceu em Belém, que o Espírito de Deus esteve sobre ele, que ele era ungido de Deus, que ele era pastor de ovelhas. E no texto que a gente leu agora, durante 40 dias, o inimigo lançou o desafio sobre o povo de Deus. Ele estava afrontando o Senhor dos Exércitos. E após esses 40 dias, Davi foi e o desafiou em nome de Deus. Depois desse episódio, Davi mais para frente, depois de ter fugido de Saul, no fim da sua vida, ele já era rei de Israel. Ele teve esse título com ele, o rei de Israel. E tem uma pessoa muito interessante que aparece na Bíblia, que também nasceu em Belém, que o Espírito de Deus sempre esteve sobre ele. Ele é chamado ungido, é o pastor de nossas almas. Em 40 dias, ele foi tentado no deserto. E após esses 40 dias, ele venceu com a palavra de Deus. E fala a Bíblia que na sua volta, ele vai chegar com um cavalo branco. E na sua coxa direita estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Ele é representado por Davi no Antigo Testamento. É muito interessante e muito importante a gente saber isso quando a gente está lendo a Bíblia. Davi é um tipo de Jesus. Ele tem características que representam Jesus, mas ele não é Jesus. Jesus completou aquilo que Davi foi imperfeito, que foi durante a sua vida ter pecado, ter desagradado a Deus. Jesus foi a ovelha, foi o pastor perfeito. Em Apocalipse 20, do 7 a 10, mostra que depois desses 40 dias em que Jesus ele foi tentado no deserto e depois ele derrotou o diabo com as palavras dele, mostra que assim como Davi, que com uma pedra derrubou Golias e depois com a própria espada dele cortou sua garganta, Jesus Cristo usou a própria espada, a própria morte, para vencer a morte. E ele virá, em Apocalipse 20, 7 a 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Meu irmão, o Golias já foi vencido. Onde que eu me aplico nessa história? Eu já passei pelo Antigo Testamento, passei pela lupa do Novo, já entendi que aquilo que Deus está trazendo sobre Davi é sobre Jesus.
Quem será que nós temos que ser na história? Quem você acha que você tem que ser nessa história? Fala para a pessoa que está do seu lado. Quem você acha? Quem você tem que ser nessa história? Que aplicação você traz isso para a sua vida? Quem é você nessa história? Te dou uma resposta. Davi você não pode ser. Sinto te frustrar. Mas Davi já tem um personagem. Ele já foi. E ele é. E ele sempre há de vir. Você nunca pode ser Davi. Você não é representante de Deus. O único representante de Deus tem nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Qual que é a aplicação, gente? Na história, eu não sou o escolhido de Deus. Eu não sou o ungido de Deus. E eu não fui levantado para matar Golias. Vamos terminar o texto? Capítulo 17, versículo 52. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. O povo tinha um representante. O representante do povo falhou na sua missão. Ele era o cara mais capacitado de todos. A humanidade tinha um representante. Adão, lá atrás. Ele era o melhor que podia ter conseguido não comer. Porque ele tinha tudo o que ele precisava. Ele falhou. Eu não sou Davi. Eu tenho que seguir o general. Depois desse momento, o povo não via mais Saul como general, como rei. Eles já viam Davi como rei, o general deles. Nós fazemos parte do povo, do exército. Nós aqui temos que ser o povo de Israel, que depois de ver o que Davi fez, copiou o que ele fez. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo. Cuidado. Nós, no século XXI, nosso jeito individualista de pensar, e sempre pensando que nós conseguiremos sucesso, nós somos especiais, nós somos os heróis. Herói só tem um. Você só pode ser escolhido de Deus. Você só pode fazer parte você só pode ser ungido dele se você estiver no povo. Se você não fizer parte do povo, você não tem nenhuma dessas características. O nosso general é Cristo. O que temos que fazer? Seguirmos os seus passos. Amém? Vamos orar? Deus, glorificamos o teu nome. Muito obrigado, porque se fosse depender de nós, nós não teremos nenhuma condição de combater o inimigo, de combater a morte, de combater o pecado, de combater o diabo. Mas o Senhor se levantou por nós. E através do sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor lutou a nossa luta, venceu a nossa batalha. E hoje nós podemos seguir os seus passos. Nos ajuda, Deus, a nos colocar no nosso lugar. Entender que, como povo de Deus, temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou dos impérios das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos ajuda a entender a tua palavra, a entender o que o Senhor quer para nós. Nos ajuda, Deus, num ano novo, de novas histórias, a escrevermos a história que o Senhor já escreveu em nosso coração. Nos ajuda com o teu Espírito Santo a estarmos cheios a cada dia. E assim como o povo de Israel, obedecer às ordens do nosso general e do nosso rei. Em nome de Jesus. Amém.